o problema é menor que nós. Se você encarar o problema e começar a mudar a partir de você, com certeza a solução é curta. Porque quando você empreende a vida, você se sente feliz, você se sente forte, você se sente assim, alegre. Felicidade, eu acho que isso tem que ser o propósito principal. E quando você está feliz, você renova, você fortalece todos os outros sentidos. E aí você ganha força, disposição, motivação e paixão pelo que faz. Aí você pode trabalhar 12 horas que você não percebe. Dura por quê? Porque as pessoas estão envolvidas, estão conectadas, assim, comprometidas com aquele processo. Eu vejo que você fica ligado o tempo todo, que você tem paixão pelo que você faz. Eu vejo os meninos participando, todo mundo envolvido na mesma paixão, na mesma conexão, no mesmo propósito. Sintonia, né? Não dá pra cansar. Não cansa. Então é isso que eu digo para as pessoas, cara. Eu faço e eu gosto de compartilhar aquilo que eu faço, que eu aprendo quando eu compartilho. E eu pretendo, de tudo que eu copiei da minha mãe, uma coisa que eu tenho vontade é de continuar copiando a ponto de se tornar imortal para algumas pessoas. Então, quando eu faço as coisas para as pessoas, eu quero deixar uma sementinha na mente e no coração dela. Eu quero realmente servir, contribuir. Então, eu faço de coração. É uma maneira que você tem de se tornar imortal. A pessoa não esquece mais daquilo que acrescentou na vida dela. Então, o melhor presente que eu ganho dessas pessoas, de todas as pessoas, é quando eu consigo impactar, fazer diferença e a pessoa sair de um bate-papo desse, de um podcast desse, melhor que chegou. Olha, quando você quebra, eu costumo dizer que é você cavou um poço. Ir para o fundo do poço não tem dificuldade nenhuma quando você reconhece que quem cavou foi você. O problema de ir para o fundo do poço é que as pessoas terceirizam a culpa, fiquem procurando quem empurrou, quem causou aquilo. Quem causou aquilo foi você. Vai para o espelho que você acha culpado. E aí você olha para dentro, e se você cavou o poço, você reconheceu que ele é seu, tem uma planta. Se foi você que fez, você sabe o caminho. Volta. O grande problema para sair do poço, porque assim, não espera que você vá para o fundo do poço e passe a mão na sua cabeça. Para chegar no fundo do poço, você jogou terra em muita gente. Então, agora você quer que o povo te agradece? Vão te bater mesmo, vão te dar porrada e vão te jogar lixo de volta. Então, administra isso e entope o poço. Quando você chega no fundo do poço, muita gente tomou banho de barro. Então, agora você precisa aguentar esse povo. Aí a burocracia, as portas que se fecham, o crédito. Então, tudo isso foi você que causou. Não adianta você ficar bravo agora. Agora você tem que aceitar isso, mas não baixar a cabeça. Você não ganhou uma vez? Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Se agora você tem mais que antes, vivência, experiência, aprendizado, começa de novo. Mas com muita humildade, porque ninguém tem culpa da merda que você fez. Você começa de novo e quando chegar lá em cima, não tente cobrar isso de ninguém. Então, foi você que causou isso, tá? Mas você não sente que hoje em dia todo mundo meio que terceiriza a culpa? A culpa nunca é da pessoa, é sempre de outro. É a economia, é o presidente, é a empresa, é o meu chefe, é a minha mulher. Nunca a culpa é do cara, da pessoa. E agora tem o motivo que todo mundo está usando e abusando, a pandemia. A pandemia, exatamente. Nós não usamos o problema, nós achamos qual que é a melhor saída para aquele momento. A crise vai existir a vida inteira. Quando você terceiriza o problema, você terceiriza, mas para quem você terceirizou não toma conhecimento. Aí ele alimenta aquele problema, ele volta e engole você. Se você trouxer na hora o problema para você, ele fica menor que você. Se você terceirizar, vão alimentar o problema, ele vai ficar maior que você. Então o grande segredo nessa hora, como é que você convive com isso? Assume a responsabilidade, assume que o erro é seu. Ah, mas eu tinha um sócio. Não esquece, assume que o erro é seu. Nem com o sócio você tem que compartilhar o problema. Com a família é muito menos. Aí você consegue sair do poço quando você reconhecer que quem cavou foi você. É verdade. Então, em vez de você ficar olhando, achando que a política precisa melhorar e que a burocracia precisa melhorar, que o país precisa mudar, comece mudando você. Porque se você mudar o comportamento e tiver atitude, procedimento, ação, como empreendedor, trabalhando 12 horas por dia, seja no trajeto que você faz, seja mentalmente, mas se dedicando naquilo. Agora, com o tempo, todos nós precisamos tomar ação de fazer boas escolhas, de procurar bons representantes, de não fugir dessa parte de política, de fazer escolhas e procurar gente que tem esse propósito igual o seu de melhorar o país, de querer fazer mudança. Então, de ponto em ponto, nós vamos subindo degrau por degrau. Mas não terceirize. Comece você fazendo isso. Como é que você começa fazendo isso? Para de criticar a política e procure fazer escolhas, porque isso nós vamos precisar a vida inteira. Então, faça melhores escolhas de pessoas que, como você, também reconhecem que tem esse problema, e essas pessoas te representando, provavelmente, de ponto em ponto, nós vamos amenizando e resolvendo esse problema.
o problema é menor que nós. Se você encarar o problema e começar a mudar a partir de você, com certeza a solução é curta. Então seja lá o que você tiver dentro da sua possibilidade, hoje, tenha humildade, tá? E vai pra cima e tente fazer melhor que aquilo que você tem capacidade para isso. E começa dentro da sua possibilidade, é o jeito mais seguro de você fazer uma coisa e dar certo em qualquer lugar do planeta que você tiver. Eu não acho que tem um dia que seja mais complicado desde que eu tenha o dia. Então para mim, eu acho que o complicado é quando eu não tiver o dia para recomeçar. Acho que o período que para mim foi mais difícil foi eu entender essa relação de tempo-vida, que o tempo das pessoas acaba. Mas ao mesmo tempo, esse período mais difícil eu tirei um dos melhores aprendizados. Quando eu entendi que o tempo acaba, eu decidi naquele dia, exatamente quando eu entendi naquele período que o tempo acaba, eu decidi que meu tempo ia valer muito. Eu ia ser muito grato para cada dia que iniciava. Então, o período mais difícil da minha vida foi o melhor presente que eu ganhei e que eu trago comigo até hoje. Cada dia que inicia, eu lembro como se fosse hoje, o valor que tem o privilégio de começar mais um dia. Então, o pior dia da minha vida não foi alguma coisa que me traumatizou, foi uma coisa que me fortaleceu. Olha, é justamente sobre isso que você está falando. O que nós podemos deixar? Durante a nossa trajetória, nós vivemos um tempo, o tempo acaba. O que nós podemos deixar para nos tornar imortais? É aquilo que nós deixamos na mente e no coração das pessoas. Então, hoje aqui, eu vim com um propósito muito claro, fazer com que uma dessas pessoas que está nos ouvindo ou que está aqui à nossa volta, saia desse bate-papo melhor do que chegou, se sentindo um ser humano mais potente, um ser humano melhor, mais preparado emocionalmente, entender que nós somos humanos, nós não somos avatares, entender o quanto nós podemos fazer para compartilhar e servir, atender, somar na vida do próximo, deixar uma sementinha nesta pessoa para que ela realmente saia desse papo melhor do que chegou e se torne um ser humano melhor, que ele volte a acreditar, a ter esperança, a rever os valores, a ser mais base, mais família, a valorizar o ser humano, a conviver com os diferentes e se torne um ser humano melhor e seja lá qual for a atividade dela, que ela se torne mais humanizada, que ele comece o novo normal a partir de agora. O novo normal, um ser humano emocionalmente melhor, mais equilibrado, mais família, mais base, mais respeito, mais carinho, mais solidário com o seu semelhante. Ser humano melhor, novo normal, ser humano melhor e por consequência mais humanização. Então o meu recado, gente, é muito mais que um recado, é o propósito de fazer com que as pessoas saiam daqui refletindo sobre isso, entendendo que amanhã, quando o dia iniciar e o sol aparecer, usar um desses conceitos de agradecer, que nós só precisamos disso, seja lá o que tiver no retrovisor, já passou. Então se torne uma pessoa melhor, comece a cuidar do que está no para-brisa, já que você não pode mudar o retrovisor, e daqui para frente você pode melhorar, seja lá o que aconteceu para trás. Você pode se tornar um ser humano melhor, mais solidário, mais fé, mais esperança, um impulso naquilo do meu propósito, que é motivar alguém a acreditar nele, que é fazer diferença e somar para alguém, de compartilhar com milhões de pessoas um pedacinho de mim, para que ele perceba que o que eu posso, todo mundo pode, e que todo mundo que estava ainda na dúvida volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança, e que as pessoas se impactem com isso e volte a pensar positivo, a acreditar em si mesmo, a acreditar no seu país, a ser patriota, a acreditar que Deus não sacaneia ninguém. E que seja lá o que você fez até ontem, de hoje você pode melhorar, você pode evoluir como pessoa, bater meta de crescimento humano. Eu espero que essa sementinha possa ficar. E é isso que eu procuro do meu dia a dia, deixar no coração de cada pessoa.